Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ver então sobre o profeta Malaquias. Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. Depois vem Mateus, que já inicia o Novo Testamento. Se você olhar quando no término ali, né, de um testamento para o outro, do antigo para o novo, geralmente as Bíblias elas têm uma folhinha em branco. Aquela folha em branco, ela significa período interbíblico. O que significa isso? Foi um período aonde Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Aqui foi o último profeta que Deus usou. Depois Deus levou 400 anos para falar com o povo novamente, foi através de João Batista, que começou a anunciar a vinda do Messias, que começou a pregar o batismo de arrependimento. E Malaquias aqui, ele foi usado por Deus para advertir o povo. Por quê? Como nós vimos ontem do profeta Ageu, quando eles retornaram, né, do exílio da Babilônia, eles estavam preocupados em edificar as suas casas e deixar o templo por último. A reconstrução dos muros foi parada pelo rei Dário. Mas o que aconteceu depois? Então, aqui com Malaquias, já haviam se passado algum tempo, alguns anos, e o povo começou a relaxar. A relaxar. Essa é a palavra. Deixaram de buscar a Deus como deveriam, deixaram de servir a Deus como deveriam. E aqui a gente aprende, se você quiser ler todo o capítulo de Malaquias, são 4 capítulos, mas é muito importante. Aqui Deus começou a chamar a atenção do povo, porque o povo estava desanimado. Aqui ele fala sobre as pessoas darem a Deus o seu melhor, não a sobra, não o resto. Se a gente for olhar nos dias de hoje, na correria que está, se a gente olha assim, parece que o dia precisava ter mais horas, porque passa assim, num piscar de olhos. O dia está passando muito rápido. O ano está passando muito rápido. Os dias estão sendo abreviados, como fala a palavra. E aí, o que acontece? Geralmente as pessoas estão dando o que sobra para Deus. Não é a primícia do seu dia, não é a primícia do seu tempo, mas elas estão dando as sobras, migalhas. Muitas vezes vão orar só quando vão dormir. Sabe aquele miadinho, o chiadinho de gato, como a gente diz? Exatamente. Começa a orar e já dorme. De manhã ela não se preocupa em levantar um pouco mais cedo, tomar o café, ler a Bíblia, fazer o devocional, tirar aquele tempo para Deus. Não, isso ela não faz. Aí aquela sobra, ela dá para Deus. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas perdem tanto tempo nas redes sociais, no telefone, assistindo tanta besteira, quando vê, passou ali 2 horas e ela estava ali. Mas ela não dá 2 horas do tempo dela, do dia dela para Deus. Capaz. Às vezes, né? Tem pessoas que não conseguem nem assistir o devocional aqui. Porque às vezes ela não tem meia hora, 20 minutos do seu tempo para escutar. Nem que seja quando ela está lavando a louça, fazendo a comida. Eu levanto pela manhã, faço o devocional, oro, tomo meu café, arrumo meu filho, depois eu vou fazer as outras coisas. Aí, amanhã passa voando. Quando a gente vê, já foi. Mas nós precisamos ter aquele tempo com Deus, tempo de oração. E o tempo que dá, que sobra, eu coloco uma pregação e estou escutando.
Eu vou numa peça, eu levo o telefone junto, estou escutando. Eu vou lavar a louça, eu deixo ele ali na janela, ali em cima da pia e fico escutando. Estou cozinhando, estou escutando. Nós precisamos ter esse tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque senão vai acontecer como no tempo do profeta Ageu e como está acontecendo aqui, aonde Malaquias fala. Eu quero ler aqui Malaquias capítulo 3. Ele fala assim: proclamação da vinda do Senhor. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem. Anuncie Yahvé dos exércitos, porque Deus já havia dito para o povo, lá no tempo do profeta Ageu, reconstrói o templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque o meu filho vai pisar nesse templo. E aqui, contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante a Yahvé ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra feiticeiros, contra adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos. Parem de roubar o que é de Deus. Em verdade, eu e Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos de nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando e ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição. Porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os seus próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas, também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Reclama Yahvé e ainda ousam indagar o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus e murmuram. Que vantagem temos tido nisso? Termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o exército, o eterno dos exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num sefer, livro,
todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que prepararei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos. Quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então o que Deus disse aqui? Deus, ele chamou a atenção do povo porque os próprios sacerdotes estavam sacrificando animais cegos, coxos, mancos, machucados. Estavam dando o pior para o Senhor e levando o povo a fazer o mesmo. Se você ler nos capítulos anteriores, fala isso. Por isso que aqui o profeta Malaquias, ele foi usado por Deus, né? E Deus ainda estava ali respondendo o questionamento do povo. Vocês me roubam e perguntam em quê? Porque o mantimento do templo estava faltando. Tinham levitas que cuidavam do templo naquela época 24 horas. E tudo que eles levavam naquela época era a primícia das colheitas. O dízimo e a oferta que eles levavam para o templo não era o dinheiro, né? Como hoje nós levamos, né? O Pix, hoje nós levamos, né? Em cédulas, né? Mas naquela época, o cartão, né? Hoje nós temos essas praticidades. Naquela época não tinha o dinheiro, né? Propriamente dito. Eles levavam a primícia da sua colheita. E isso mantinha os sacerdotes no templo, para que eles pudessem ficar ali, né? Cuidando, os levitas cuidando do incensário, cuidando do templo, né? E daí, quando levavam ofertas, eles ainda levavam animais com defeitos. Eles estavam dando o pior para Deus, como eu falei anteriormente. O tempo, às vezes 5 minutinhos antes de dormir, e olhe lá. Então, ainda hoje, as pessoas estão dando o pior para Deus. A pior adoração, o pior louvor, a pior oração, o pior tempo. É o que elas deixam para Deus, é a sobra. Elas não colocam um louvor dentro de casa para ouvir mais. Elas não têm esse hábito mais. Não pegam a Bíblia física para ler. É só no celular, nada contra. Mas a gente precisa fazer isso aqui, ó. Marcar, escrever, anotar, procurar um significado. A minha Bíblia é toda escrita, grifada. Aonde Deus vai falando comigo, eu vou marcando. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter comunhão, tempo. Domingo, nós vamos cedo na igreja. A primícia para o Senhor. Nós gostamos de ir no culto da manhã. É onde nós nos levantamos cedo, nós vamos para a casa do Pai. Dá o melhor para Deus. Porque durante a semana a pessoa levanta cedo todos os dias, ela vai trabalhar. Ela vai lá bater o cartão. Por que no domingo, onde tem o culto pela manhã, ela tem que dormir de manhã e no culto de noite não dorme de tarde? Descansa à tarde. Só que as pessoas, elas não estão mais priorizando a Deus. Claro, tem igrejas que têm culto somente à noite. Mas aonde tem de manhã, vai pela manhã. Dá o teu melhor para Deus. A tua melhor adoração, o teu melhor louvor. Aonde você levanta ali, ó, vai para tua família. Então nós precisamos priorizar a Deus. Aqui Malaquias, ele foi usado por Deus para trazer isso de novo para o povo. Priorizem o Senhor. Deem o melhor para o Senhor. Não dê o pior. Às vezes a pessoa está roubando o tempo que é de Deus
no celular, na internet, na rede social, num chat lá de conversa. Mas quando é para Deus, não pode. Não pode. Até quando? Deus aqui, ele disse, né, que aqueles que temiam a Deus, os seus nomes foram escritos num livro. Olha que bonito isso. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amam reverentemente a Deus. Reverência. Aqueles que amavam Deus reverentemente, aqueles que amam a Deus, o nome está escrito no livro. Prioridade. Priorize a Deus. Foi isso que Deus fez aqui, através do profeta Malaquias. E ele disse: vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Tem muitas pessoas que perdem tempo olhando a prosperidade do ímpio. E começam, mas ele não é dizimista, mas ele está prosperando. Mas como isso? Eu conheço pessoas que não conhecem a palavra, mas sabe por que elas prosperam? Porque mesmo sem ter o conhecimento da palavra de Deus, elas ajudam quem necessita. São pessoas que ajudam um orfanato. São pessoas que dão uma cesta básica para quem bater na porta. Elas estão crescendo, mas elas estão estendendo a mão. E às vezes a pessoa que se diz de Deus não ajuda um que bate na porta ali para pedir comida que não tem. Nem que seja 1 litro de leite, alcança. É um pedaço de pão, dá. Então, às vezes, a pessoa que se diz de Deus não faz o que aquele está fazendo. Claro que tem, né? Se a gente for olhar os golpistas hoje, são pessoas que são ímpias, que estão crescendo dissolutamente com golpes, roubando dos outros. E vocês acham que essas pessoas vão ficar impunes? Não vão. Misericórdia. Davi disse: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Então para de olhar para a prosperidade do ímpio. Você tem que ser fiel a Deus. A palavra diz o que ali? Que Deus repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Deus repreende as pragas da nossa vida, da nossa colheita, da nossa semeadura. Então ele disse, é o único versículo aqui que diz: e eis que poderão fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem é fiel, quem não é, tem que ficar quieto. Quem não é, fica olhando o outro prosperar, fica olhando o outro ser abençoado e fica ali o destruidor, o devorador, o migrador, o cortador agindo na vida. Coisas se quebrando, coisas indo, mas ela não é fiel. Não. Se eu der, vai me faltar. É isso. A palavra diz que aquele que retém para sua própria condenação. Aquela pessoa que não devolve o que é de Deus, ela vai prestar contas. Porque a palavra diz aqui que nós devemos levar para as casas do tesouro, é a casa de Deus onde nós nos alimentamos. Não adianta a pessoa, ela se alimenta, ela vai na igreja, ela congrega. Mas daí ela gosta de assistir ali uma palavra, um ministério, ela vai lá e dizima aqui na rede social ali, ela faz o Pix para aquela igreja. Não, ela está errada, ela tem que dizimar aonde ela se alimenta. Lá na congregação dela. É lá na igreja que ela vai. Ela pode até dar uma oferta, mas o dízimo é lá, para a casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Porque é através da fidelidade do povo que as igrejas estão com a porta aberta. É através da fidelidade do povo que vidas estão sendo salvas hoje, porque tem uma igreja onde a pessoa pode entrar, receber uma oração, ouvir a palavra, ser acolhida, ser discipulada. Ela vai lá, né? Tem todo aquele suporte. Os pastores que estão ali, que se dedicam, tem alguns que se dedicam, né, diretos para a obra, como os da minha igreja,
né? Eles estão ali 24 horas à disposição da obra. Mas tem pastores que eles trabalham, tem denominações que eles trabalham. Eles não ganham uma renda da igreja, né? Mas aqueles pastores que estão ali 24 horas, né? Tem dias lá na igreja que tem cultos, 3 cultos por dia, manhã, tarde e noite. Nos dias contrários, né? Que não tem culto, a igreja está aberta, recebendo pessoas. Ou a pastora vai num hospital, ou ela vai fazer uma visita para alguém. É assim, fazendo a obra, evangelizando. É assim que Deus vai trabalhando. E quem mantém? Nós mantemos. A palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é aquela pessoa que diz, o que estão fazendo com o meu dízimo? Não é teu, é do Senhor. E o que eles estão fazendo não é da minha conta e nem da sua conta. Porque se eles fizerem algo errado, quem vai prestar conta com Deus é eles, não seremos nós. Se aquela pessoa não está usando para aquilo que é adequado, para aquilo que é correto, é eles que vão prestar conta. O Abraão entregou o dízimo para quem? Para Melquisedeque. Ele não perguntou o que tu fez. Tem igreja que tem tesoureiro, tem igreja que tem que prestar conta para os membros, onde é que fez isso, o que fez com aquilo. Nada contra. Cada um. Mas eu não quero saber. Eu faço a minha parte com amor, com zelo, com temor. E o que estão fazendo eu vejo os frutos. Então, guarda esta palavra. Leia o capítulo de Malaquias, aonde a palavra diz que então vereis outra vez a enorme diferença. Olha essa palavra, gente. Enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. É enorme a diferença. Porque a palavra diz o quê? Minha é a prata e o ouro. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que Ele é o Deus dono do ouro e dono da prata. Que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. É isso que nós recebemos. Providência, provisão, suprimento. Deus nunca nos deixou ter falta de nada. Sempre fartura, abundância de pão. Deus sempre nos honrou. Sempre. A gente termina o mês com as nossas contas pagas. Porque Deus vai provendo. Deus sabe o que nós precisamos e Ele vai suprindo. Por quê? Pela nossa fidelidade. A gente não precisa dizer, Senhor, tu tá vendo, né? Não é necessário. Mas se for preciso, a palavra diz que a gente pode fazer isso. Mas Deus, ele cumpre a sua palavra, para que ele vela para que ela se cumpra na nossa vida. Então, se nós somos fiéis, ele também é. A palavra diz que ele não muda. Nele não há sombra nem dúvidas de variações, como está escrito em Tiago, como o homem muda de humor, como o homem muda de ideia, o homem muda de pensamento, é levado por doutrinas. Deus não. Deus é Deus. Aquilo que ele prometeu está aqui. O que ele falou está falado. Então, que você faça uma reflexão aqui, que você leia esses 4 capítulos aqui de Malaquias. E pare de entregar para o Senhor a sobra. Dê o teu melhor para Deus, o teu tempo. Até a oferta a gente não dá o que sobra. A gente dá o nosso melhor. A primeira parte, aqui está o dízimo, a oferta. Agora nós vamos pagar as contas. É assim. Priorizar a Deus. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Pela manhã, quando a gente abre os olhos, prioridade. Foi isso que Deus cobrou do povo aqui no tempo de Malaquias.
Então, que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração, que ele continue ministrando. Eu não quero me estender mais, eu quero orar por você. E amanhã Deus vai trazer outro profeta, outra mensagem, outro recado. E assim o Espírito Santo vai falando com a gente. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas, renovadas, transformadas. Pai, que essa palavra que ela veio para que a gente desperte. Que as pessoas parem de te dar o tempo que sobra. Parem de levar o animal coxo, cego, manco, machucado. Mas que elas comecem a te ofertar o seu melhor tempo. Adoração, não murmúrios, não murmuração, mas adoração. Aqui o povo murmurava. Murmuração é oração para Satanás. Mas que essa pessoa passe a te glorificar com os seus lábios. Adorar, engrandecer o teu nome, ser grato, ter um coração agradecido. Porque o povo, quando saiu do Egito, não entrou na terra prometida uma grande parte porque murmuraram. Porque se voltaram contra o Senhor, que sempre estava ali suprindo as suas necessidades, provendo maná, provendo a água da rocha, mas eles não estavam satisfeitos. Quantas pessoas, Pai, estão assim, com um coração endurecido, não estão satisfeitas com nada porque elas não estão satisfeitas nem com elas mesmas. Elas precisam de mudança, elas precisam de transformação de dentro para fora, mudar o seu pensamento para que as suas atitudes mudam, porque elas sejam, Pai, que elas possam ser alcançadas pela tua graça, que assim como o Senhor usou Malaquias nesse tempo, que o Senhor possa estar usando novamente para abrir os olhos dos cegos, para tirar o tampão dos ouvidos daqueles que só querem ouvir aquilo que lhes convém, mas que o Espírito Santo possa estar ministrando nesses corações, falando essas vidas, trabalhando, Pai, em nome de Jesus, e que esta pessoa comece a te priorizar, porque Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos não estão recebendo o acréscimo porque não estão te buscando, não estão buscando o reino, não estão priorizando o Senhor, então nada está sendo acrescentado. Aí a murmuração vem, aí a reclamação vem. Mas que esta pessoa analise as suas atitudes, o que ela está fazendo. Que haja um mover, um despertar, Pai, no teu povo através desta palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado continue falando ao teu coração, em nome de Jesus, e manda esta mensagem para quem o Espírito Santo te mover. Aquele que o Espírito Santo manda, obedeça. E que o Senhor te abençoe e acrescente bênçãos, milagre, restauração, transformação na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, nas tuas finanças, em tudo que você colocar a tua mão, que você prospere, que você seja abençoado, e onde você colocar o teu pé, que você venha possuir, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.